Bom dia, Portal Desacato, nossa Manhã com Dignidade. É um prazer estar aqui na nossa coluna das terças-feiras, Direitos das Manas. Então, gente, hoje o nosso assunto é lawfare, que significa, traduzindo para o português, uma guerra jurídica. Eu entendo que esse assunto é de suma importância, tendo em vista que estamos no ano de 2022 e que é um ano muito importante para a gente realmente dar uma virada naquilo que vem acontecendo no nosso país, né? Naquilo que se refere a tantos ataques aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, aos direitos das manas, né? A gente está acompanhando em várias notícias de crime, de feminicídio em relação às mulheres, né, que continuam acontecendo diariamente. Então, realmente, esse ano é muito importante para que a gente possa virar essa chave e retomar um momento melhor para o nosso país, um momento onde a gente possa ter um espaço de crescimento, de diálogo e de prosperidade para todas e todos. Então, a lawfare significa um instituto, né, que ocorre quando se utiliza da lei, do processo judicial, de forma deturpada para prejudicar um oponente. Então, o exemplo típico aqui no Brasil foi o que ocorreu na Lava Jato. Então, a partir de 2016, os juristas brasileiros começam a abordar esse tema, essa temática, e utilizar esse termo lawfare, utilizando justamente o caso do ex-presidente Lula, né, que inclusive foi preso, e depois disso a gente teve conhecimento, né, por meio da denúncia do hacker, de que havia uma conversa entre o juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Dallagnol. Para vocês entenderem ali, eu vou trazer aqui para um exemplo bem prático. Vamos supor assim, eu sou a sua advogada, você é mãe de uma criança, tá? Da Maria, de 6 anos. E você me pediu assim, eu quero a guarda da minha filha. Eu vou lá, juiz, uma guarda, um pedido de guarda para o juiz, e o advogado do pai da criança entra em contato com o juiz e o juiz começa a instruir. Ele diz assim, aqui tu junta tal prova, traz tal testemunha, faz tal procedimento, junta no processo isso, faz aquilo. Então, isso foi mais ou menos o que o juiz Sérgio Moro fez no processo que envolvia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele instruía o Dallagnol, né, que era o representante do Ministério Público responsável por fazer a denúncia e por instruir o processo. Então, isso é completamente contra, né, aquilo que diz a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela estabelece princípios basilares para a garantia dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. E um deles é a imparcialidade do judiciário. Então, o juiz ele tem que guardar a equidistância entre as partes, né, entre as pessoas envolvidas no processo, entre o autor e o réu. O juiz, ele pode, é óbvio que os advogados, os promotores, eles podem dialogar com o juiz, explicar o caso, mas jamais o juiz pode interferir, né, ou orientar como que o advogado, como que o promotor deve agir num processo para obter um fim. Então, por isso que esse exemplo passou a ser usado aqui no Brasil a partir da Lava Jato, eminentemente em 2016. Mas a lawfare ela tem algumas características importantes, que é o uso da fake news, né, desinformação, notícias falsas, e por isso ela utiliza muito a mídia. Então, se utiliza o processo, as leis, de uma maneira deturpada para combater esse oponente e também recebe o apoio da mídia. Então, é muito importante ficar atento a isso, porque diante de um país em que a média de leitura são 3 livros ao ano, muitas vezes, né, existe um número grande de pessoas que têm dificuldade, às vezes não têm acesso à escola, não têm acesso à universidade, né, não tem possibilidade de se desenvolver intelectualmente, e aí o que ela vai recebendo de informações pela mídia aberta ou convencional, né, ou pelas informações que vêm da maneira mais fácil, elas acabam tendo aquilo como uma verdade. Então, é preciso que todas e todos nós fiquemos atentos a isso, que a gente possa dialogar constantemente, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, explicar esse fenômeno para que a gente possa realmente combater. A primeira forma de combater a corrupção, de combater
todo esse mal que afeta a nossa sociedade é trazendo informação. A informação, ela é luz na vida da gente, ela nos tira, né, da escuridão. E compartilhar informações verdadeiras é muito importante para que as pessoas possam entender, né? Claro, a lawfare é um instituto muito grave porque as pessoas têm confiança no judiciário, têm confiança num juiz, né? E aí, infelizmente, como em todos os meios, né, existem bons e maus profissionais. Infelizmente, às vezes pode acontecer esse tipo de prática, que é utilizar o processo, utilizar as leis de uma maneira distorcida, que não é o objetivo do ordenamento jurídico. O objetivo do ordenamento jurídico é buscar a justiça, o bem comum e a paz social, né? E muito pelo contrário, quando se faz isso, está agindo com corrupção e está se criando um ambiente de injustiça, o que ninguém quer, né? Então, claro que todos queremos combater a justiça, mas sempre respeitando a legislação, respeitando a ampla defesa e o contraditório, respeitando aquilo que diz a Constituição, porque ela protege a mim, a ti, a todos nós. Agora, vocês imaginem, se a gente não respeitar em relação a um ex-presidente as garantias fundamentais, vocês imaginem em relação às pessoas comuns, né? Imaginem a mim o que vai acontecer se não houver, se a gente não estiver trabalhando dentro da democracia, né? Dos princípios básicos. Por exemplo, aquela situação que ocorreu lá com o ex-presidente Lula, da condução coercitiva dele, hoje é proibido. Aliás, hoje é considerado crime. Por quê? Porque para a pessoa dar um depoimento, ela precisa ser intimada. Então, ela precisa receber um papel dizendo, no dia tal, tu tem que ir em tal lugar prestar um depoimento. E a pessoa vai. Se ela não for, ela até pode ser conduzida coercitivamente. Mas ali naquele caso, o que aconteceu? Ele não tinha recebido nenhum aviso, ele não sabia, simplesmente a polícia chegou lá e conduziu ele, e a mídia já, né, também registrando e produzindo um verdadeiro espetáculo. Então, o judiciário, ele não existe para isso, para produzir espetáculos, né? O judiciário, ele existe para fomentar a justiça. E a justiça significa ouvir os dois lados, valorizar os dois lados, analisar as provas que tanto o autor quanto o réu trazem ao processo, avaliar elas de maneira imparcial e aí sim, né, emitir um julgado. Então, gente, hoje seria esse o nosso tema, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que esse ano de 2022 todos estejamos comprometidos com a verdade, com passar informações verdadeiras, com dialogar com as pessoas e proporcionar um ambiente que realmente seja cumprida a legislação, que sejam atingidos os objetivos do ordenamento jurídico, que é buscar a justiça social e o bem comum. Tá bem? Um beijão para todo mundo e não esqueçam de contribuir com o Pix do Portal Desacato para a gente continuar com informações genuínas, com informações verdadeiras e que contribuem para a nossa reflexão constante e para o nosso melhoramento como ser humano, como cidadãos. Tá bem? Beijo!